Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Deep Dive. Olá, tudo bom? Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem focada, né? Uma questão de concurso para professor dos anos iniciais lá de São Paulo, PSS 2025. Isso, processo seletivo simplificado. Uma questão sobre livro didático de história. Exatamente. E a ideia é olhar para isso com base no que um autor, um tal de Silva, escreveu em 2020. Certo. Então, a nossa missão aqui é tentar entender uma coisa. Por que, para esse autor, o livro didático de história é muito mais que, sei lá, um catálogo de fatos do passado? Qual o papel dele, na real? Especialmente pensando nas questões sociais de hoje. Ok, vamos desenrolar isso. A ideia-chave do Silva, então, é que o livro didático de história, ele nunca é neutro. É isso. É exatamente por aí. E essa é a grande sacada, eu acho. O Silva argumenta que todo livro didático, não tem jeito, ele carrega visões de mundo, sabe? Interpretações. Não tem como ser isento, né? Não tem. Alguém escolheu o que contar e como contar. Por isso mesmo, ele diz que o livro precisa conversar, dialogar com as questões sociais do nosso tempo, as contemporâneas. Tá, mas por que isso é tão fundamental assim para crianças pequenas nos anos iniciais? Qual a diferença que faz? Olha, o fascinante aqui é o propósito disso, né? Quando você pega o passado e conecta com os debates de hoje, sei lá, desigualdade, cidadania, meio ambiente, o que for, a história deixa de ser aquela coisa antiga, guardada numa caixa, sabe? Um monte de nome e data para decorar. Sim, que parece não ter nada a ver com a vida deles. Exato. Ela passa a ser vista como uma construção, algo que ajuda a gente a entender o nosso mundo, os problemas de hoje, as possibilidades. Aí o livro vira uma ferramenta de formação cidadã mesmo. Entendi. E parece que a questão do concurso que a gente está olhando, ela bate nessa tecla, né? A alternativa correta, a D, fala justamente em considerar as questões sociais do seu próprio tempo. Sim, reforça totalmente essa visão. É isso. Na prática, pensa assim. Quando o livro aborda racismo, ou direitos humanos, ou diversidade... Temas super atuais. Pois é, ele não está só passando informação. Ele está, convidando o aluno a pensar, tá, e como isso aparece hoje? Na minha vida, na minha cidade? Sempre partindo da história, claro. Você consegue dar um exemplo mais concreto de como isso funcionaria com o livro didático na sala? Claro. O material que a gente analisou até cita o ensino sobre escravidão no Brasil. Certo. Uma abordagem mais, digamos, tradicional, talvez focasse muito nas datas, na Lei Áurea, né, que aboliu formalmente em 1888, nas figuras históricas. O que a gente geralmente aprendeu, né? A proposta do Silva, e dessa visão, é ir além. É conectar esse passado com a discussão que a gente tem hoje sobre racismo estrutural. Explica um pouco mais esse ponto. Racismo estrutural é aquela ideia de que o racismo não é só uma coisa de preconceito individual, de uma pessoa não gostar da outra. É algo que está, assim, meio que entranhado nas estruturas da sociedade, na economia, na política, e que continua gerando desigualdade. Mesmo depois de tanto tempo da abolição? Exatamente. Então, ao fazer essa ponte, o livro ajuda o aluno a entender por que certas diferenças, certas desigualdades raciais ainda são tão fortes no Brasil hoje. Não é algo que surgiu do nada. Tem raízes históricas profundas. Nossa, isso dá uma outra dimensão para o ensino de história, né? Deixa de ser só sobre o passado. Totalmente. Torna a história relevante, ativa. E essa abordagem, ela conversa com alguma linha pedagógica mais conhecida? Ah, sem dúvida. Tem uma sintonia muito grande com o pensamento do Paulo Freire, né? Ah, claro. Faz sentido. A visão do Freire de uma educação que tem que ser crítica, libertadora, ligada à realidade do aluno, transformadora. Isso ecoa muito forte nessa ideia de um livro didático que não só não foge dos problemas de hoje, mas que os traz para dentro da aula de história. Interessante essa conexão. E a análise da questão também fala dos pega-ratões, né? Aquelas alternativas erradas. Sim, sempre tem. A alternativa A, por exemplo, sugeria reforçar as narrativas tradicionais. Qual o problema disso, nessa ótica? Bom, o risco aí, segundo essa análise, é que quando você só reforça o que já é contado há muito tempo,
a visão dominante. Uhum. Você pode acabar, sem querer, silenciando outras histórias, outras vozes, experiências de grupos que foram deixados de lado pela história oficial, né? Você acaba perpetuando uma visão única. Entendi. E as outras erradas, B, C e E, tinham problemas parecidos? Sim, todas meio que ignoram esse potencial crítico. A B dizia que o livro é só um guia para o professor. Bom, ele é mais que isso. A C focava em avaliação externa, o que tira o foco do aprendizado significativo. E a E falava em neutralidade ideológica. Que o Silvio diz que não existe, né? Exato. Para ele, isso é uma ilusão. Então, todas essas alternativas falham em ver o livro como essa ferramenta de pensar o social, o presente. Então, o que tudo isso significa? Assim, para a gente fechar a ideia principal, qual a grande lição dessa análise toda? Olha, acho que a mensagem central é: o livro didático de história, para ser realmente útil e relevante hoje, ele tem que ser uma ponte ativa entre o passado e o presente. Certo. Ele precisa fazer o estudante pensar sobre as complexidades sociais do nosso tempo, preparar para uma cidadania mais ligada, mais reflexiva. Ótimo resumo. E para a galera lembrar, quais seriam os pontos, assim, chave para guardar? Os tópicos de memória. Boa. Vamos lá. Primeiro, livro didático não é neutro. Carrega visões. Segundo. Tem que relacionar passado e presente. Não pode ser desconectado. Uhum. Terceiro, as questões sociais contemporâneas precisam estar lá dentro, no debate. E quarto, essa abordagem está muito em linha com uma educação crítica, tipo Freire. Perfeito. Anotado. Mas isso deixa uma pulga atrás da orelha, não deixa? Com certeza, sempre deixa, né? Se a gente assume que o livro didático, por melhor que seja, sempre vai ter um viés, nunca vai ser 100% neutro, Sim. e que ele pode o tanto ajudar a criticar quanto a reforçar certas ideias, fica a pergunta, né? Que outras fontes a gente pode usar, que outros materiais, que abordagens o professor pode trazer para a sala para complementar esse livro? Para garantir mais visões, né? Exatamente. Como é que a gente faz para ter certeza que outras perspectivas, principalmente aquelas que a história tradicional meio que esqueceu ou silenciou, também apareçam na conversa? Como enriquecer essa compreensão dos alunos sobre quem a gente foi e, principalmente, quem a gente é hoje? Fica aí para pensar.